Voltamos agora com o futebol. Domingo teve clássicos pelos campeonatos estaduais. Veja os gols. Pelo Carioca, o Botafogo derrotou o Flamengo no Maracanã com 1 gol no fim do jogo. Thomas chutou na trave e a bola bateu no goleiro Paulo Vitor antes de entrar. Botafogo 1, Flamengo 0. O Fluminense derrotou o Resende também com 1 gol no fim da partida. Walter chutou cruzado e o Wellington completou 1-0 Fluminense. Pelo Campeonato Paulista, o Corinthians passou fácil pelo Mogi Mirim. Jadson chutou no ângulo e marcou um golaço. Luciano driblou e chutou rasteiro para ampliar. Pouco depois, Guerreiro bateu de primeira, 3-0 para o Corinthians. No Pacaembu, o Santos venceu o Linense por 4-2. Destaque para Robinho, autor de 2 gols na partida. O Atlético Mineiro voltou a vencer depois de 3 derrotas no estadual. Gemerson de cabeça fez 1-0 contra o Guarani. Lucas Cândido fez o segundo. Final Atlético 2, Guarani 0. Pelo Catarinense, clássico entre Avaí e Figueirense. Mazola marcou para o Figueira logo aos 2 minutos de jogo. No segundo tempo, Marquinhos fez o gol de empate do Avaí, 1-1 placar final. E no Beira-Rio teve clássico Grenal. A principal novidade foi a torcida mista, que uniu torcedores dos 2 times lado a lado. Apesar da rivalidade, o clima era de paz. No campo, os 2 times fizeram uma partida sem muito brilho e o placar terminou sem gols. Márcio Guedes, boa tarde. Márcio, depois de falar de tanto de violência, de torcida proibida de entrar no estádio, torcida única, essa imagem é bem bonita, né, Márcio Guedes? Muito legal. Embora o nível técnico dos jogos tenha sido meio baixo, a grande novidade foi pelo menos esse desejo geral da gente levar a paz aos estádios, né? A gente olha que imagem bonita. As torcidas com as camisas de Grêmio e Internacional todos juntos. Claro que foi uma parte da torcida, foi uma coisa programada, mas isso é um exemplo perfeito de como é possível haver uma convivência em paz e civilizadamente no campo de futebol, né? Esse é o caminho, Márcio Guedes? É o caminho. Pequenos exemplos, os próprios jogadores podem dar esse exemplo em campo, se unindo, fazendo alertas e falando sobre o assunto, a necessidade da paz. E isso se estendeu também, Luciana, para o Rio de Janeiro, porque desde a manhã, foi um domingo glorioso no Rio, sol maravilhoso, eu vi casais, um com a camisa do Flamengo, outro com a camisa do Botafogo. Foi um prenúncio que haveria tranquilidade no Maracanã, assim como houve. O Maracanã, apesar de estar menor agora, as cadeiras próximas do gramado, os torcedores estão mais próximos, não houve nenhum problema de briga, não houve absolutamente nada. Foi um domingo de paz, num clássico que tem muita rivalidade, como é o caso do Flamengo e Botafogo, né? Que, aliás, para falar um pouco também do jogo, um clássico que deixou a desejar tecnicamente, mas que teve muita emoção. O Flamengo dominou boa parte do jogo, principalmente no primeiro tempo. O técnico do Botafogo, René Simões, fez alterações importantes, melhores que as do Vanderlei. No segundo tempo, o Botafogo foi melhor, teve 3 bolas na trave e numa dessas bolas, ela voltou, bateu no Paulo Vitor, que se assustou. E aí entrou aquele gol. E aí o gol do Botafogo. Parabéns para você. Muito obrigado. Tá certo. Você ganhou, Márcio Guedes. Vamos falar de São Paulo, Márcio Guedes? Vamos falar de São Paulo, que tem também, eu achei muito importante para o Corinthians a manutenção do Jadson, que é um jogador importante taticamente para a campanha do Corinthians na Libertadores e até, quem sabe, para a própria seleção brasileira do Dunga. Ele acabou não aceitando a proposta chinesa, ficou, o Corinthians ontem ganhou do Rio Claro, ganhou bem, com absoluta tranquilidade. Apenas o São Paulo que continua rateando, né? Empatou ontem seu jogo aí com a Linense, enfim. Temos o Atlético Mineiro também, que é outro caso que nós acabamos de ver aqui, né? Finalmente ganhou. E quem sabe não é um alento para a recuperação da Libertadores. O Atlético vem de 2 derrotas na Libertadores, a última foi inclusive traumática, né? Perder para o Atlas em casa, que é um time sem tradição do México, perdeu por 1-0. Você acha que pode refletir na Libertadores já? É uma retomada do Atlético? Um pouquinho pelo menos, né? Porque o Atlético agora, os jogos que tem 6 adversários, faltam 4 jogos, ele tem que ganhar praticamente todos. Ou pelo menos ganhar 3 e empatar 1. Você tem que ter um mínimo de 10 pontos nessa fase de grupos da Libertadores. Ele em 2 fez 0. Então em 4 jogos tem que ganhar 3 e empatar 1 para chegar a 10 para respirar. Mas eu acho muito difícil a situação do Galo. Eu acho que é melhor, as chances estão mais bem depositadas em Corinthians e no Cruzeiro. Tá certo, Márcio Guedes. Muito obrigada. Bom começo de semana para você e parabéns mais uma vez.